Então vamos começar a nossa mini videoaula 10 do mini curso Buy and Hold para iniciante. Hoje vamos falar sobre ações ON e PN, qual a diferença delas e qual escolher. Todas as empresas listadas na nossa bolsa de valores são do tipo SA, ou seja, Sociedade Anônimas. Esse estilo de empresas são empresas que o sócio não se conhece e é dividido por ações, que são pedaços de empresas. Ações ON, ou seja, ordinárias, tem no final do seu código de negociação o número 3. E a PN, que é preferenciais, tem no final do seu código de negociação o número 4. Ações ordinárias dá direito a voto nas assembleias, onde são decididos o futuro da empresa e que rumo ela está tomando. Já as ações preferenciais costumam ser mais privilegiadas, beneficiadas com mais dividendos que as ações ON. Isso na teoria. E no decorrer do vídeo eu vou falar para vocês por que na teoria. Porque, por exemplo, as pessoas preferem optar por preferenciais porque pagam mais dividendos, né? Costumam falar isso. Mas quando você pega e vai olhar a cotação da empresa, por exemplo, Banco Itaú, a ação ordinária e a preferencial sempre está um pouquinho mais cara do que a ordinária, justamente porque o mercado corrige essa questão da preferencial pagar mais dividendos. Então, se a preferencial está pagando mais dividendos, ela está sim um pouquinho mais cara que a ordinária. Então o mercado corrige isso e acaba ficando elas por elas. E outra coisa também importante antes de você fazer essa decisão, que será que vale a pena você optar por ações ordinárias só por causa dessa questão de votos nas assembleias, sendo que, bem provavelmente, a quantidade de ações ordinárias que você vai ter vai representar 0,00001% da empresa, então o seu voto não vai ter peso nenhum em relação a decisões na empresa. Então o que eu faço? Eu não olho muito, não tenho uma regra específica para isso. Eu prefiro ações ON por causa do negócio chamado Tag Along. O que é isso? As ações ON têm no mínimo 80% de Tag Along. Tag Along é como se fosse o direito de você vender as suas ações pelo mesmo preço caso a companhia troque de controlador. Então é como se fosse uma proteção aos minoritários, que somos nós. A gente que investe, compra ações da empresa, somos minoritários. Majoritários são o pessoal que tem mais ações, bem investidor grande na empresa. Então quando você tem uma ação com tag along, se a empresa mudar de controlador ou então vender a companhia para outra pessoa, ela paga um valor na ação. Por exemplo, paga R$10 por ação. Eu vou comprar as ações da empresa X por R$10 cada. E se eu tenho pelo menos tag along de 80%, eu também consigo vender as minhas ações pelo no mínimo 80% do valor dela. Então se ele comprou por R$10 cada ação, o novo controlador, eu consigo vender também por R$8, porque é 80% dos R$10. E também a caso de tag along de 100%, que aí o mesmo preço que a empresa vender as suas ações para o novo controlador, eu também consigo vender ela. Então eu sempre tento optar por ações ordinárias por causa do tag along, mas não é uma regra específica. E para cada uma ação ordinária que a empresa tem, ela só pode ter uma preferencial, porque não faria sentido ela ter mais número de ações preferenciais do que as ordinárias, sendo que é as ordinárias que tomam decisões da empresa. E o futuro de todas as empresas vem tomando é ter mais apenas ações ON, apenas ações ordinárias, porque significa que o mercado vê isso com bons olhos, porque ela realmente quer ter um sócio. Porque quando a empresa só emite ações preferenciais, nada de ações ON, significa que ela não quer nem saber de você opinar dentro da empresa, ela só quer arrecadar seu dinheiro para financiar os projetos. E no exterior já é difícil achar ações preferenciais, geralmente todas as ações lá são apenas ordinárias. Outra diferença das ações preferenciais e das ordinárias é que as preferenciais geralmente têm mais negociação, a liquidez é maior, tem mais gente negociando as preferenciais do que as ordinárias. Lembra que eu falei para vocês daquela questão das ações preferenciais sempre estarem sendo negociadas um pouquinho mais caro que as ordinárias, justamente porque o mercado corrige a questão das preferenciais pagar mais dividendo que a ordinária? Eu abri aqui então o site Fundamentos, esse site que eu citei na última mini videoaula mostrando sites onde analisar empresas. Então eu puxei aqui YouTube 3, como vocês podem ver na cotação, 22,83 e a YouTube 4, 24,30. Então o mercado corrige essa questão das preferenciais pagarem mais proventos que as ordinárias. Então vamos ver se realmente na prática as preferenciais pagam mais proventos que as ordinárias? Vamos ver aqui, dado histórico, proventos, também vou na YouTube 4, dado histórico, proventos. Esse é o histórico de proventos pago por YouTube 3 e esse é o histórico de proventos pago por YouTube 4. Parece que nem está mudando de página, né? Então, na prática, acaba pagando a mesma quantidade
Por isso que é importante você não ficar se aplicando a regrinhas físicas como se fosse uma receita de bolo de cenoura. Falar, não, é sempre essa ou então é sempre aquela. Eu não vejo isso, essa é minha opinião. Claro que eu prefiro ações ON, sempre optar por ações ON, se tiver o mesmo preço, se pagar a mesma quantidade de dividendos, então vai na ON, porque realmente é as ações que um sócio tem e não só um financiador da empresa, que é ter ações preferenciais. Mas se as duas estão sendo cotadas ao mesmo preço, as duas têm tag along, que é o mecanismo de proteção aos investidores minoritários, e as preferenciais realmente estiver pagando mais proventos, aí vai nas preferenciais. Se não, se tiver a mesma coisa, opta pelas ordinárias. Eu espero que você tenha entendido um pouco da diferença entre ações ON e ações PN, ações ordinárias que finalizam com o número 3 no código de negociação, ações preferenciais que finalizam com o número 4 no código de negociação. Espero que você tenha entendido a diferença e peço para você também não se aplicar a regrinhas fixas. Tente olhar realmente os fundamentos e ver o histórico de cotação, se tem tag along ou não, para você fazer a sua melhor escolha. Então eu espero você na próxima mini videoaula.